A segunda metade do século XX foi marcada pela polarização entre o socialismo soviético e o capitalismo ocidental. As marcas da Guerra Fria resistem em partes no debate político até os dias de hoje. Mesmo que regimes supostamente opostos, o que se viam eram dois estados poderosos, superpotências que dominavam de forma imperialista, gerando a dúvida se de fato, apesar das diferenças ideológicas professadas, havia uma diferenciação real entre os Estados Unidos e a União Soviética. Neste vídeo, analisaremos as duas faces da Guerra Fria, o debate ideológico das propostas românticas e utópicas e o comportamento prático das nações capitalistas e socialistas. O mundo do faço o que eu digo, não faço o que eu faço. No final do século XVIII, profundas mudanças impactavam a Inglaterra. Tecnologias de maior rendimento no campo desalojavam massas de camponeses. O avanço da burguesia desestruturava o que restava das terras comunais medievais, criando um grande efetivo de trabalhadores urbanos, a que não teriam nada a oferecer senão a sua mão de obra, abastecendo as necessidades das incipientes indústrias. Maquinários que disruptivos para sua época, mas arcaicos vistos aos olhos de hoje, demandando uma grande mão de obra para a produção de um volume pequeno de mercadorias, resultando na baixa remuneração, condições insalubres e toda forma de espoliação, garantida graças ao inchaço do êxodo rural, criador do grande exército de reserva de trabalhadores desesperados nos centros urbanos. Karl Marx escreveria suas teses no arauto do domínio brutal do capitalismo manchesteriano. Analisando o funcionamento daquele capitalismo, desenhou seu socialismo em direção a um conflito brutal de classes, devido às condições proletárias e o furto sistemático do labor da classe trabalhadora, apontando para uma tendência fatalista do capitalismo de degradar os ofícios e passar a acentuar cada vez mais a concentração de riqueza. Com a afirmação do iluminismo, os países constitucionais passam a adotar o contratualismo e o justnaturalismo como preceito para a concepção dos direitos do homem. Surgia a democracia liberal, assegurando o individualismo e, por consequência, o direito à propriedade, que através do Estado, resguardando apenas os direitos fundamentais, a propriedade e a liberdade individual, daria as bases da organização capitalista, os meios de produção, nas mãos de proprietários privados. A liberal democracia compreendia o Estado como um protetor passivo dos direitos fundamentais. As ações do Estado se limitavam a garantir a manutenção dos direitos naturais e, ademais, o livre mercado, oriundo da liberdade de associação e consequência da propriedade privada, garantiria os meios de avanço material da sociedade e suas leis estipuladas pelo mecanismo de competição garantiriam um combate ao monopólio e os produtos bons e baratos, uma vez que, em sua teoria, só os que entregassem esses serviços sobreviveriam à competitividade. As democracias liberais, ao adotar o contratualismo, concebiam o caráter coletivo da sociedade. O fato de nossas liberdades e associações afetarem o todo gerava discussão de até que ponto uma liberdade individual era de fato individual, uma vez que poderia vir a causar efeitos sociais. Mas institucionalmente, o avanço da discussão culminou em questões fundamentais para a formação dos cidadãos em igualdade de condições em suas oportunidades e intelecto, ou seja, voltou-se o debate à educação. O marxismo indagava o capitalismo, que era fruto e respaldado pelo pensamento iluminista. Trazia incógnita a respeito do social, sobre a função social da propriedade e do trabalho. Se o empreendimento capitalista utiliza de seus capitais e sua propriedade para o domínio de um campo social, ambiente de sustento comum de grande fatia da sociedade, como poderiam os homens de consciência admitir um ambiente social como esfera privada? Os meios de produção
não, se o ambiente de trabalho é o meio de sobrevivência do homem em sociedade? E como a classe proletária poderia, diante dessa contradição, ainda aceitar a expoliação de sua mais-valia pelo capitalista privado, se na praxe o ambiente de trabalho corresponde a um campo social? A questão social seria o epicentro dos debates entre capitalismo e socialismo. A forma como enquadrar os meios de produção, para além de um debate filosófico, definiria a estrutura do sistema econômico. Mas antes que o debate teórico pudesse ter chego a uma conclusão, o avanço disruptivo das tecnologias no século XIX encaminharam as discussões sobre a questão social a uma posição conciliadora e fizeram caducar tanto as concepções teóricas puristas do iluminismo quanto do marxismo. O modelo liberal sofreu com pressões proletárias cada vez mais expressivas na segunda metade do século XIX, e aliada a elas, o avanço científico e técnico levaram a Revolução Industrial a um novo patamar de produção, resultando nos melhoramentos dos processos de produção e uma diversificação industrial que mudaria completamente a vida humana. Diante desse cenário, as políticas conciliadoras ganharam espaço devido à pressão social e à viabilidade prática, levando os países liberais a adotar políticas sociais, se mostrando uma política positiva à própria economia, com um estado de bem-estar social, alicerçando uma melhor qualificação da mão de obra e um boom de natalidade. O desenvolvimento econômico possibilitou a capitalização, uma mudança no perfil capitalista manchesteriano, de simples detentor do dinheiro para uma democratização do capital, que desenvolveu um novo perfil mais ativo, detentor de um capital menos concentrado e especulativo, mas mais empreendedor e gerencial. Houve uma grande diversificação da economia. Os países protagonistas nesse processo garantiram, através do Estado e da defesa da propriedade privada, protegeram e criaram um ambiente para o desenvolvimento de suas indústrias, e robustecidos econômica e tecnologicamente, alicerçaram o Estado social que debelou a insurgência revolucionária, aumentou a qualidade de vida e favoreceu a produção. Na prática, os países capitalistas utilizaram do Estado para alcançar seu desenvolvimento em parceria com a iniciativa privada. Desenvolveram o Estado social e conseguiram contornar a contradição existente em torno dos meios de produção como ambiente privado ou social, sem responder propriamente em campo teórico esta contradição. Para Marx, o socialismo seria o estágio transitório entre o capitalismo e o comunismo, mas a Revolução Russa rompia com a própria lógica esquematizada pelo ideólogo alemão, uma vez que a Revolução Comunista estourava em um rudimentar império majoritariamente agrário e atrasado em termos capitalistas. Longe das utopias do igualitarismo absoluto, nos primeiros anos de hegemonia bolchevique, já se constatava a necessidade de um planejamento geral. O aparato de Estado se tornava o elemento central para coordenar a precária economia russa rumo à modernização. Em um extenso projeto de reorganização agrária e rápida industrialização, conseguiram alavancar as repúblicas soviéticas. Em um incontestável desenvolvimento econômico, um país atrasado alçava a posição de uma superpotência em questão de décadas. Ironicamente, o custo de tal feito histórico foi o sacrifício do ideal de socialização dos meios de produção. A necessidade de desenvolvimento logo tratou de formar uma elite diretiva e uma clara distinção entre proletários comuns e os engenheiros e técnicos responsáveis por viabilizar tão abrupta modernização. O socialismo soviético evidentemente buscava melhorias nas condições sociais, com diversos programas de distribuição de renda, mas era evidente que a utopia do igualitarismo absoluto havia perecido em benefício de um Estado técnico e burocrático, que enquadrou as demandas econômicas e utilizou o Estado como motor da organização produtiva e alavancador da indústria. Para longe das utopias ideológicas, os interesses de Estado se impõem sobre as nações. O delírio de um individualismo extremo ou o discurso bonito do livre mercado,
logo encontraram morte rápida em meio às disputas pelos mercados exteriores. E para a própria conservação da ordem social, o caráter de imobilidade das estruturas do capitalismo se coadunaram com o aparato de Estado para promover melhores condições em benefício da produtividade nacional. O mesmo vale para o caso soviético, que partindo do absolutismo igualitarista, ao topar com as necessidades nacionais, voltou-se ao capitalismo de Estado, utilizando o aparato estatal como ferramenta eficaz e veloz para desenvolver as repúblicas soviéticas, mesmo em detrimento da socialização dos meios de produção e da igualdade absoluta entre os proletários. Se evidencia que o desenvolvimento histórico aproximaram as correntes marxistas e liberais no sentido de apartá-las do idealismo abstrato e impor, pela experiência prática, uma fórmula obrigatória para a sobrevivência como potência, a formação de um aparato estatal técnico, industrial e social, conciliando as ferramentas institucionais de modo a alavancar a produção e proteger as forças produtivas, ao invés de antagonizá-las. As tipificações como trabalhadores subversivos ou burgueses surrupiadores logo caíram por terra devido à necessidade dos dois elementos na sociedade para que o Estado pudesse coordenar tais forças inventivas e produtivas para a prosperidade geral da sociedade. O mais engraçado é que a tendência globalizante do capitalismo acabou por favorecer sociedades mais progressistas socialmente falando, com o estado de bem-estar social das democracias liberais, redundando em um espaço para os movimentos identitários, correntes consideradas de esquerda, enquanto o modelo fechado desenvolvimentista soviético acabou por formar sociedades de teor social mais conservador, tanto nos países em que abandonaram o comunismo, como Rússia, Hungria e Polônia, tidas como países reacionários, como aqueles que mantiveram seu regime, como China e Coreia do Norte, que continuam comunistas, mas a rigorosidade moral na sociedade se mantém. Em suma, os regimes deixaram seus extremos individualistas e igualitaristas para passar por um processo de convergência no que diz respeito à praxis do desenvolvimento econômico, para então vir a se afastar socialmente devido à forma como as instituições de Estado geriram o receituário de direitos à população civil, invertendo seus papéis relacionados ao progressismo social. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Se você gostou desse vídeo aqui, eu vou pedir para vocês deixarem um gostei, se inscreverem no canal e deixarem um comentário para ajudar a gente com o algoritmo do YouTube. E também vou pedir, se você quiser me ajudar, que contribui com a opção de ser membro aqui do canal, tem a opção de valeu demais e tem a chave Pix na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até um próximo vídeo ou live.